Chega um momento em que a vida não quebra, mas também não sustenta mais. Nada explode. Nada desmorona visivelmente. Mas, por dentro, algo não encaixa. As coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam falando, o tempo continua passando, e mesmo assim você sente como se estivesse alguns passos atrás de si mesmo. Como se estivesse vivendo uma versão da vida que não conversa mais com quem você se tornou. Esse momento costuma ser confuso, porque não existe um problema claro para resolver. Você não sabe exatamente o que está errado, só sabe que não está certo. E isso incomoda profundamente, porque fomos ensinados a só validar dores que podem ser explicadas. Mas essa dor não se explica. Ela se percebe. É um desconforto silencioso. Uma inquietação interna que aparece quando você para. Quando o barulho diminui. Quando não há distração suficiente para abafar o que está emergindo. E por isso, muita gente foge. Preenche a agenda, acelera, ocupa a mente, anestesia o sentir. Não porque é fraca, mas porque ninguém ensinou a atravessar esse estágio. Só que esse estágio não é um erro no caminho. Ele é o próprio caminho. Esse desconforto surge quando a consciência começa a ultrapassar a identidade. Quando a forma como você se vê já não comporta o que você está percebendo. É como tentar colocar algo maior dentro de um recipiente pequeno. Algo vai pressionar. Algo vai pedir espaço. E o que pede espaço não é algo novo que vem de fora. É algo antigo que sempre esteve aí, mas ficou abafado por anos de adaptação, sobrevivência e repetição. Desde cedo, você aprendeu a se ajustar. A ler o ambiente. A perceber o que era esperado. A se moldar para pertencer, para ser aceito, para não ser rejeitado. Isso não foi um erro. Foi inteligência emocional em um contexto específico. O problema é que, com o tempo, essa adaptação virou identidade. Você passou a acreditar que era aquilo que precisava ser para funcionar no mundo. Mas chega um momento em que essa versão começa a pesar. Não porque ela seja errada, mas porque ela cumpriu seu papel. E quando algo cumpre seu papel, insistir nele gera desgaste. É nesse ponto que muitas pessoas entram em crise sem saber porquê. Elas dizem que perderam a motivação, que não sentem mais alegria nas coisas, que estão cansadas de tudo. Mas o que realmente está acontecendo é mais profundo. O observador interno mudou, mas a vida externa ainda está sendo vivida a partir do padrão antigo. E isso cria atrito. Você começa a perceber que reage de formas que não representam mais o que você sente de verdade. Que aceita situações que já não ressoam. Que mantém hábitos que não combinam mais com quem você está se tornando. E essa incoerência interna drena energia. Não é a vida que cansa. É a desconexão. A maioria das pessoas tenta resolver isso buscando algo novo fora. Um novo objetivo, uma nova promessa, um novo caminho. Mas o incômodo não pede novidade. Ele pede alinhamento. Porque você pode mudar tudo externamente, mas se continuar vivendo a partir do mesmo ponto interno, a sensação de vazio retorna. E aqui começa algo importante, a percepção de que o problema não está no que acontece, mas no lugar de onde você observa o que acontece. Você começa a notar que não vive o presente de fato. Vive antecipando, lembrando, reagindo, comparando. Vive mais na mente do que na experiência direta. E isso cria uma distância entre você e a vida. Essa distância é sutil, mas poderosa. Ela faz com que você esteja em um lugar, ao mesmo tempo, em outro. O corpo está aqui, mas a mente está presa em histórias antigas ou cenários futuros. E quando isso se torna padrão, a vida perde densidade. Tudo fica raso. Tudo passa rápido demais. E então surge a pergunta que muda tudo: quem está vivendo a sua vida? Não no sentido filosófico abstrato, mas de forma prática. Quem está decidindo? Quem está reagindo? Quem está escolhendo? Você percebe que muitas decisões não são feitas conscientemente. Elas são respostas automáticas baseadas em medo, hábito ou condicionamento. E quando você vê isso, não dá mais para desver. Você percebe que existe uma diferença entre viver e repetir. Entre escolher e reagir. Entre presença e sobrevivência. E essa percepção marca o início de uma ruptura interna. Não uma ruptura destrutiva,
mas uma quebra de ilusão. Você começa a entender que muito do que você chama de quem eu sou é, na verdade, quem eu aprendi a ser. E isso abre uma pergunta ainda mais profunda: quem eu seria se não estivesse preso a esses padrões? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela exige silêncio. Exige escuta. Exige presença. Porque a resposta não vem do pensamento lógico. Ela vem da experiência direta de estar consigo mesmo sem distração. E isso assusta. Porque ficar consigo mesmo sem ruído revela camadas que foram ignoradas por anos. Emoções não resolvidas. Desejos abafados. Medos antigos. Verdades adiadas. Mas também revela algo essencial, uma presença estável por trás de tudo isso. Algo que observa. Algo que percebe. Algo que não muda com as circunstâncias. Esse algo é o observador. E enquanto você não reconhece esse observador, você vive identificado com tudo que passa por ele. Pensamentos, emoções, histórias. Mas no momento em que você começa a perceber o observador, algo se desloca internamente. Você percebe que existe um lugar em você que não está em crise. Que não está confuso. Que apenas observa a confusão. E esse lugar é o ponto de partida para uma transformação real. Essa primeira parte não é sobre mudar sua vida. É sobre mudar sua posição interna diante dela. Porque toda mudança externa sustentável nasce de um deslocamento interno. Na próxima parte, você vai entender como esse observador se formou, porque ele mantém padrões repetitivos e como torná-lo consciente sem entrar em luta interna. Por enquanto, apenas reconheça: se algo dentro de você sente que esse texto está falando diretamente com você, não é coincidência. É consciência se reconhecendo. E quando isso acontece, o processo já começou. Depois que você começa a perceber o observador, algo curioso acontece. Você passa a notar que não reage ao mundo em tempo real. Você reage a interpretações internas que surgem antes mesmo de perceber. Entre o que acontece e o que você sente, existe um filtro. E esse filtro foi construído ao longo de toda a sua vida. Esse mecanismo invisível é formado por memórias, experiências passadas, crenças repetidas, emoções não processadas e conclusões que você tirou quando ainda não tinha maturidade para compreender o todo. Ele funciona como um programa automático. E enquanto ele opera sem consciência, você acredita que está escolhendo, quando na verdade está apenas repetindo. É por isso que certos padrões insistem em voltar, mesmo quando você promete a si mesmo que será diferente. Não é falta de força de vontade. É falta de presença no momento em que o impulso surge. O impulso nasce antes da escolha. Quando algo te ativa emocionalmente, o corpo reage primeiro. O coração acelera, o estômago contrai, a respiração muda. Só depois a mente cria uma história para justificar aquela reação. E quase sempre você acredita nessa história, porque ela parece lógica. Mas lógica não é verdade. É apenas coerência interna com o programa antigo. Esse é o ponto em que muitas pessoas se culpam. Elas acham que falham porque não são disciplinadas o suficiente, espirituais o suficiente, fortes o suficiente. Mas ninguém te ensinou a observar o impulso antes de agir. Te ensinaram a controlar o comportamento, não a entender a origem. E controlar sem compreender gera tensão. O observador consciente começa a fazer algo diferente. Ele não tenta eliminar o impulso. Ele o observa. Ele permite que o impulso exista sem imediatamente obedecê-lo. E esse pequeno espaço entre sentir e agir muda tudo. No início, esse espaço é curto. Quase imperceptível. Mas com prática, ele se expande. E quanto mais ele se expande, menos você é refém do automático. Você começa a perceber que muitas emoções que parecem intensas não são profundas. Elas são rápidas. Elas surgem, atingem um pico e depois se dissolvem, se você não as alimenta com narrativa. O problema é que quase sempre você alimenta. Você pensa sobre o que sente. Revive. Reinterpreta. Justifica. Projeta. E assim transforma uma reação momentânea em um estado prolongado. O observador não alimenta. Ele presencia. E presenciar não é reprimir. É permitir sem se identificar. É sentir sem se fundir.
É reconhecer sem construir identidade em cima da emoção. Esse é um ponto delicado, porque fomos ensinados que, se não reagimos, estamos negando o que sentimos. Mas o oposto é verdadeiro. Reagir automaticamente é não sentir plenamente. É descarregar sem consciência. Sentir plenamente exige presença, não explosão. Quando você começa a praticar essa observação, algo profundo acontece. Você descobre que não precisa mudar quem você é para mudar o que você vive. Você só precisa mudar sua relação com o que surge em você. E essa mudança não acontece pela força, mas pela clareza. Clareza de que pensamentos são eventos mentais, não ordens. Emoções são movimentos de energia, não identidade. Sensações são respostas do corpo, não sentenças finais. Quando isso começa a ser visto, o medo perde parte do poder. Porque o medo só domina quando você acredita completamente na história que ele conta. Quando você observa o medo sem entrar na narrativa, ele se revela como uma reação antiga tentando te proteger de algo que já não existe. E então você entende algo essencial. Muitos dos seus limites atuais foram criados em contextos passados que não se aplicam mais à sua vida de hoje. Mas o corpo não sabe disso. O corpo repete até ser atualizado pela consciência. Esse é o trabalho interno real, atualizar o sistema nervoso através da presença. Não é pensar diferente. É estar diferente. É permitir que o corpo experimente segurança no agora, mesmo quando a mente projeta perigo. É respirar conscientemente quando o impulso pede fuga. É permanecer quando o hábito pede reação. E cada vez que você faz isso, algo se reorganiza internamente. Pouco a pouco, o automático começa a perder força. Não porque você o combateu, mas porque você deixou de alimentá-lo com identificação. E aqui surge uma mudança sutil, mas poderosa. Você começa a responder à vida em vez de reagir a ela. Responder implica escolha. Reagir implica condicionamento. Responder é estar aqui. Reagir é estar preso ao passado. Esse processo não é rápido. E não precisa ser. A pressa é um resquício do velho padrão, que acredita que algo precisa ser consertado urgentemente. Mas não há nada quebrado. Há apenas um sistema aprendendo uma nova forma de operar. E quanto mais você observa, mais você percebe que a maioria das situações não exige a intensidade que você costumava colocar nelas. Você começa a economizar energia. A mente fica menos barulhenta. O corpo menos tenso. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não se mistura mais tanto com eles. E nesse espaço mais silencioso, algo começa a emergir, intuição. Não como algo místico, mas como uma percepção clara que surge quando o ruído diminui. Você começa a saber quando algo é alinhado e quando não é, sem precisar justificar demais. Você sente no corpo, na respiração, na leveza ou no peso da escolha. Essa é a inteligência que sempre esteve disponível, mas foi abafada pelo excesso de pensamento reativo. Na próxima parte, vamos aprofundar o momento em que o observador deixa de ser apenas alguém que percebe e se torna alguém que escolhe conscientemente, mesmo diante do desconforto. É aí que o velho ciclo realmente começa a se dissolver. Por agora, apenas continue observando. Não tente acelerar. Não tente corrigir. A consciência não precisa de força. Ela precisa de espaço. E espaço você já começou a criar. Existe um ponto no processo em que apenas observar já não é suficiente. Você já percebe os padrões, já reconhece os impulsos, já entende o mecanismo interno. Mas a vida começa a pedir algo a mais: posicionamento. E é aqui que muita gente recua, porque escolher conscientemente exige abrir mão do conforto do automático. Enquanto você apenas observa, ainda existe uma zona segura. Você não muda nada, só entende. Mas quando chega o momento da escolha, algo precisa morrer. Um hábito, uma imagem, uma expectativa, uma identidade antiga. E o ego resiste, porque ele foi construído exatamente para manter tudo como está. O ego não é seu inimigo. Ele é um sistema de proteção baseado no passado. O problema é que ele tenta proteger uma versão sua que já não existe mais.
E toda vez que você cresce internamente, esse sistema entra em alerta, criando medo, dúvida e confusão para tentar te puxar de volta. É nesse ponto que muitas pessoas dizem que regrediram, quando na verdade estão diante da primeira grande decisão consciente. Você começa a perceber que não pode mais fingir que não vê. Não pode mais se enganar. Não pode mais culpar apenas o externo. Algo em você sabe quando está agindo por medo e quando está agindo por verdade. E esse saber não grita, mas também não desaparece. Escolher conscientemente não significa escolher o caminho mais fácil. Significa escolher o caminho mais coerente. E coerência, no início, costuma gerar desconforto, porque quebra padrões antigos de recompensa emocional. Por exemplo, você pode escolher não reagir como antes, mas isso gera um vazio momentâneo. Você pode escolher não se explicar, mas isso gera silêncio. Você pode escolher não agradar, mas isso gera desconforto. E o ego interpreta esse desconforto como perigo. Mas não é perigo. É adaptação. Todo sistema, quando sai do padrão conhecido, entra em instabilidade antes de se reorganizar. Isso vale para o corpo, para a mente e para a vida. O problema é que fomos ensinados a evitar qualquer instabilidade, quando, na verdade, ela é parte do crescimento. Nesse estágio, você começa a perceber que nem toda ansiedade é sinal de que algo está errado. Às vezes, é apenas sinal de que você não está mais fugindo. Que está ficando presente em situações que antes você evitaria. Que está sustentando escolhas que antes terceirizaria. E isso fortalece algo essencial, autorresponsabilidade. Não no sentido de culpa, mas no sentido de autoria. Você começa a sentir que está escrevendo sua vida a partir de dentro, não apenas reagindo ao que acontece fora. E isso devolve dignidade interna. Você entende que não controla tudo, mas controla sua postura diante de tudo. E isso muda completamente a experiência de viver. As escolhas conscientes começam pequenas. Um limite que você coloca. Um silêncio que você sustenta. Uma decisão que você adia até sentir clareza. Um não que você respeita em si mesmo. Mas cada escolha dessas reprograma o sistema interno. O corpo começa a aprender que é seguro não repetir o velho padrão. A mente começa a confiar mais na presença do que no controle. E a vida começa a responder de forma diferente. Não porque você virou outra pessoa, mas porque você parou de agir contra si mesmo. E aqui acontece algo profundo. Você começa a sentir menos culpa. Culpa nasce da incoerência interna. Quando você diz uma coisa e faz outra. Quando sente uma coisa e age contra. Quando sabe, mas ignora. À medida que suas escolhas se alinham com o que você percebe, a culpa perde espaço. E no lugar da culpa, surge algo mais estável, integridade interna. Integridade não é perfeição. É congruência. É errar sem se abandonar. É ajustar sem se punir. É aprender sem se humilhar. Você começa a confiar mais em si mesmo, não porque sempre acerta, mas porque sabe que está presente nas escolhas. E essa confiança muda sua relação com o futuro. Você não precisa mais antecipar tanto, porque sabe que saberá lidar quando chegar. A ansiedade diminui não porque tudo está garantido, mas porque você confia na sua capacidade de responder. Nesse ponto, muitas relações começam a se redefinir. Algumas se aprofundam. Outras se afastam. Não por rejeição, mas por desalinhamento natural. E você começa a aceitar isso com menos drama, porque entende que forçar permanências custa caro demais. Você aprende que estar em paz consigo mesmo é mais importante do que ser entendido por todos. E então algo se estabiliza. Uma sensação de eixo interno. Você ainda sente emoções, ainda enfrenta desafios, ainda tem dias difíceis. Mas não se perde mais como antes. Existe um chão dentro de você. Esse chão é a presença integrada. E quando você vive a partir desse lugar, as escolhas começam a se somar. A vida deixa de ser uma sequência de correções e passa a ser um fluxo mais coerente. Não perfeito, mas verdadeiro. Na próxima e última parte, vamos fechar esse processo mostrando o ponto em que o observador, a escolha e a ação se unem, e a vida passa a ser vivida com clareza, propósito e silêncio interno. É o momento do alinhamento final. Se você chegou até aqui,
saiba, você já não está no início. Algo em você já atravessou. E não há como voltar a ser quem você era antes de perceber tudo isso. Continue. O fechamento é onde tudo se encaixa. Chega um ponto em que a luta interna simplesmente cansa. Não porque você desistiu, mas porque você compreendeu. Você percebe que passou tempo demais tentando se ajustar à vida, quando, na verdade, a vida sempre esteve tentando te ajustar a si mesmo. E essa percepção muda completamente a forma como você caminha. Nesse estágio, você não está mais tentando se encontrar. Você está se permitindo permanecer. Permanecer no corpo. Permanecer no agora. Permanecer no que é verdadeiro, mesmo quando é simples, mesmo quando é silencioso, mesmo quando não impressiona ninguém. E isso é maturidade. Você entende que não precisa mais de grandes crises para se sentir vivo, nem de grandes promessas para seguir em frente. Existe uma solidez interna que começa a se formar, como se algo finalmente tivesse se encaixado no lugar certo. Você não acorda iluminado. Você acorda presente. E presença muda tudo. Você começa a perceber que muitos dos problemas que antes pareciam enormes eram sustentados pela sua resistência. Pela sua insistência em querer que as coisas fossem diferentes antes de aceitar como elas são. Quando a resistência cai, não porque você se conformou, mas porque você entendeu, a energia volta a fluir. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de brigar com a realidade para poder agir com clareza dentro dela. Você começa a agir menos por impulso e mais por alinhamento. Menos por medo de perder e mais por consciência do que faz sentido manter. Menos por necessidade de controle e mais por confiança no próprio discernimento. E essa confiança não vem de garantias externas. Ela vem da experiência repetida de estar consigo mesmo em momentos difíceis e perceber que você não se perde mais. Você já esteve no caos e sobreviveu. Já esteve na confusão e atravessou. Já esteve no vazio e descobriu que ele não te destruiu. Ele te esvaziou do que não era essencial. E agora, a partir desse esvaziamento, algo mais verdadeiro começa a ocupar espaço. Você passa a ouvir mais o corpo. Respeitar seus limites. Reconhecer seus sinais. Você entende que o corpo nunca foi seu inimigo, ele apenas reagia quando você se abandonava. Você passa a ouvir mais o silêncio. Não como ausência de som, mas como ausência de conflito interno. E nesse silêncio, decisões ficam mais simples. Caminhos ficam mais claros. Relações ficam mais honestas. Você não precisa mais se explicar tanto. Quem precisa entender, entende. Quem não entende, não é mais um peso. Isso não vem da indiferença, mas da autonomia emocional. Você aprende que paz não é quando tudo está resolvido, mas quando você para de se trair para manter coisas que já não te sustentam. E talvez essa seja a maior transformação de todas, você para de se abandonar. Você não se força mais a caber onde não cabe. Não silencia o que é importante para manter vínculos frágeis. Não corre atrás do que exige que você se diminua. Você começa a honrar sua própria presença. E quando você faz isso, a vida responde. Não com fogos de artifício, mas com coerência. As coisas começam a se encaixar de forma natural. O que é para ficar, fica. O que é para ir, vai. E você sofre menos, porque entende que tudo tem movimento. Você percebe que não precisa mais correr atrás de sentido. O sentido aparece quando você está inteiro no que faz. Quando você não está dividido internamente. Quando pensamento, emoção e ação caminham juntos. Nesse ponto, o futuro já não assusta tanto. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque confia em quem você é enquanto caminha. Você sabe que saberá lidar. Que saberá parar. Que saberá ajustar. E essa confiança muda sua vibração diante da vida. Você deixa de implorar por sinais externos e começa a reconhecer os sinais internos. Deixa de buscar aprovação e começa a respeitar sua própria percepção. Deixa de viver em modo sobrevivência e começa, finalmente, a viver em modo presença. Você entende que não veio ao mundo para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. Que não veio para agradar todos, mas para não se perder de si. Que não veio para controlar tudo, mas para participar conscientemente do que acontece.
E quando você entende isso, algo se acalma profundamente. A mente desacelera. O corpo relaxa. O coração se estabiliza. Você ainda sente medo às vezes. Ainda sente dúvida. Ainda sente tristeza. Mas nada disso define mais quem você é. São estados que passam, não lugares onde você mora. Você não vive mais se perguntando quando isso vai acabar. Você começa a viver perguntando como posso estar presente agora. E essa simples mudança transforma completamente a experiência de existir. Se você chegou até aqui, saiba, você não assistiu esse conteúdo por acaso. Algo em você estava pronto para atravessar esse processo. E mesmo que você não consiga explicar exatamente o que mudou, confie no que se estabilizou dentro de você. A vida não exige que você saiba tudo. Ela exige apenas que você esteja aqui. Presente. Inteiro. Honesto. E a partir desse lugar, o caminho não precisa mais ser buscado. Ele se revela a cada passo.